aplicando as propriedades da potenciação, calcule o valor das expressões numéricas. Então, nós temos aqui o valor das expressões numéricas. Então, aqui eu tenho 2 elevado a 9 vezes 2 elevado a 11 vezes 2 elevado a 3, dividido por 2 elevado a 7 e elevado a 3. Se você observar, vamos analisar aqui. Eu tenho a mesma base em todas. Então, a gente vai aplicar as propriedades da potência. Então, vamos observar que propriedade nós temos aqui. Aqui eu tenho um produto de potência de mesma base. Então, para resolver esse parênteses aqui, eu tenho que fazer o quê? Repetir a base, já que é um produto, e somar os expoentes. 9 mais 11, que dá 20. 20 mais 3, que dá 23. Ok? Está resolvido isso. Aí, dividido, eu tenho 2 elevado a 7 elevado a 3. Aqui eu tenho uma potência de potência. O que é que eu faço com a potência de potência? Eu repito a base e multiplico os expoentes. Então, eu vou fazer, repete a base, multiplico 7 vezes 3, 21. Pronto, então eu tenho 2 elevado a 23 dividido por 2 elevado a 21. Então, eu vou ter aqui o quociente de potência de mesma base. E o que é que eu faço? Repito a base e diminuo os expoentes. 23 menos 21 dá 2. Eu tenho 2 elevado a 2 e 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que dá 4. Resolvida a questão. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui aplicando as propriedades para calcular o valor dessa expressão. Então, se você observar, vamos olhar a expressão toda. A expressão tem potências, ó, base expoente, base expoente. E o que é que tem? As bases são iguais. Eu quero saber o valor disso aqui. As bases são iguais. Se as bases são iguais, nós vamos usar as propriedades da potência. Então, observe o seguinte. Aqui eu tenho uma potência de potência. Olha aí, a base, expoentes, a presença de parênteses e colchetes. Como é que resolve isso aqui? Eu vou repetir a base. Aqui é a base 0,4. E vou multiplicar os expoentes. 2 vezes 10 dá 20. Então, vai ficar 0,4 elevado a 20. Então, dividido. Aí, aqui é dividido por isso daqui tudo. Ó, ele está até separado aqui pelo colchete. Aqui está dizendo que aqui é uma expressão só. E essa vai dividir por isso tudo. Então, eu preciso resolver isso aqui, ó, que está entre colchetes, para depois fazer a divisão. Vamos analisar o que temos aqui. Eu tenho um produto aí, vezes de potência de mesma base. Então, se eu tenho um produto de potência de mesma base, eu vou repetir a base. Vamos lá. Eu vou repetir a base, certo? E vou somar os expoentes. Esse aqui não tem expoente, o expoente é 1, a gente sabe. Então, 9 mais 7 dá 16. 16 mais 1 dá 17. Então, aqui tem 0,4 elevado a 17. O que acontece? O que acontece que agora eu tenho um quociente, que é divisão, de potência de mesma base. E o que eu faço? Repito a base. Repito a base e diminuo os expoentes. 20 menos 17 dá 3. Então, fica 0,4 elevado a 3. Como eu quero saber o resultado dessa expressão, eu vou ter que desenvolver. Então, aqui é 0,4 vezes 0,4 vezes 0,4. Professor, esse número tem vírgula. Como é que eu posso fazer? Tem uma forma fácil de fazer. Você multiplica esses números não nulos. Números não nulos são números diferentes de zero, que zero é nulo. Então, eu vou multiplicar 4 vezes 4, que dá 16. 16 vezes 4, que dá 64. Então, eu vou colocar aqui. Professora, mas o número tem vírgula. O resultado não vai ter vírgula? Com certeza vai ter vírgula. Então, o que é que eu faço? Eu preciso contar as casas decimais. O que são casas decimais, professora? Os números que estão à direita da vírgula, certo? Então, aqui eu conto quantas casas decimais tem. Então, eu tenho aqui as casas decimais, ó. Casas decimais são números que estão após a vírgula.
Então, eu tenho quantas casas decimais? Uma, essa aqui mais outra, duas, e essa aqui mais outra, três. Então, eu tenho 3 casas decimais. Isso quer dizer que meu número tem que ter 3 casas decimais, ou seja, 3 números após a vírgula. Mas eu só tenho 2, professora. Então, eu tenho 1, 2, então fica faltando outro. Então, eu coloco aqui e depois coloco a vírgula. Como não tem número, quando tem um número com vírgula, precisa ter um número antes e um depois, então eu completo com 0. Então, vai ficar 0,064. Se eu quisesse fazer a conta, a multiplicação desses números aqui, eu poderia, por exemplo, 0,4 vezes 0,4 vezes 0,4. Então, eu faço primeiro esses dois. Então, vamos lá. 0,4 vezes 0,4. Então, a gente multiplica normal, ó. 4 vezes 4 dá 16. Bota 6, vai a 1. 4 vezes 0 dá 0 e 1 que ficou, 1. Pronto. Eu vou multiplicar o 0. Se eu multiplicar o 0, veja que não nem precisaria, mas eu vou mostrar para vocês. 0 vezes 4 é 0. E 0 vezes 0 é 0. Perceba que nem precisaria, porque vai dar 0. O mesmo 16 que eu tinha vai dar o mesmo 16, ó. Que 1 mais 0, aqui eu somo, né? 6, 1 mais 0, 0. Então, 0, 16. Mas só que eu preciso colocar a vírgula. Então, eu vou olhar aqui os fatores, que são os números que eu multipliquei, e eu olho as casas decimais. Eu tenho uma casa, 2 casas. Então, eu venho aqui, 1, 2, e coloco a vírgula. Então, dá 0,16. Então, aqui é 0,16. Só que eu ainda tenho que multiplicar por 0,4. Ainda falta a outra multiplicação. Então, vamos fazer aqui. 0,16 poderia continuar aqui, vezes 0,4. Então, vamos lá. Então, eu multiplico 4 vezes 6 dá 24. Dá 4, vai a 2. 4 vezes 1, 4, com 2 dá 6. E 4 vezes 0, 0. Se multiplicar o 0, aí 0 vezes 6 é 0, 0 vezes 1 é 0, 0 vezes 0 é 0, nem precisaria. Mas vamos lá. Só para você ver que sempre vai dar 0. No caso, quando eu multiplico 0. Aqui eu somo esses valores. Aqui 4, 6, 0, 0. Aí agora falta colocar a vírgula. Aí eu olho os fatores, as casas decimais dos fatores. Aqui eu tenho 1, 2. Lembra que boto só no finalzinho. Uma casa, 2. Aqui tem outra, 3. Eu conto 1, 2, 3 e dá o valor correto, ok?